CRISPR é uma técnica de edição genética que permite mudar a vida humana para sempre, já que é muito mais barata e rápida do que tudo que nós já vimos antes. Nós seremos a primeira espécie capaz de controlar a própria evolução, o que pode criar um futuro de humanos com genes que conferem mais força, agilidade, memória, inteligência, saúde, longevidade, felicidade e mais um monte de outras coisas. Mas nem tudo no caminho até lá vai ser tão simples. Nós precisamos antes resolver o grande dilema ético da edição genética. Se um casal tem receio que sua prole tenha algum problema genético, os pais podem decidir alterar os seus gametas para gerar um bebê geneticamente modificado. E note que a decisão não foi do bebê que vai carregar as consequências disso. E também não foi dos futuros filhos dele, nem dos filhos dos filhos, nem dos filhos dos filhos dos filhos, que também todos vão carregar as mesmas consequências. Mesmo que a intenção dessas alterações seja boa, de erradicar condições genéticas terríveis, isso parece ser um futuro distópico um tanto quanto assustador para a maioria das pessoas, em que você pode pagar para ter genes melhores. Porém, o que muita gente não percebe é que nós já vivemos essa realidade. Já faz tempo que selecionamos bebês durante o pré-natal de mulheres grávidas. Durante a gestação, o embrião pode ter o seu DNA sequenciado e, com isso, os pais podem saber com antecipação se o seu futuro filho terá alguma condição genética desfavorável. E, baseado nessa informação, algumas pessoas podem escolher terminar a gravidez. Nos Estados Unidos, quando é descoberto que durante um pré-natal um embrião possui síndrome de Down, que pode ser uma condição muito debilitante, a gestação é interrompida em 2/3 das vezes. Por isso que na época que era novidade, esses testes genéticos em embriões eram considerados eticamente problemáticos. Mas o tempo se passou e hoje eles são normais em muitos lugares. Agora a dúvida que fica é, será que o CRISPR também vai entrar por esse processo de normalidade no futuro? E todo esse alarde e debate atual seria desnecessário? Bom, talvez sim e talvez não. Quem sabe o CRISPR esteja em uma categoria diferente de engenharia genética, assim como a bomba atômica está para uma de bombas. Logo antes do momento da sua detonação, pensavam que era só uma bomba mais forte do que outras já lançadas e consideradas aceitáveis durante guerras. Porém, depois que ela explodiu, percebeu-se que isso não era verdade. Os danos da bomba atômica estavam muito além do que a humanidade já tinha visto até aquele momento. E nunca mais nenhuma delas foi usada em combates de novo. Ou seja, mesmo que a gente tenha bebês que já tenham alguns genes escolhidos a dedo, isso não significa que nós devemos elevar isso para outro patamar através do CRISPR, assim, sem nenhuma regulamentação. E mesmo que uma possível lei do CRISPR não seja 100% eficaz, isso não significa que ela não deva existir. Afinal, não é porque pessoas roubam e matam que as leis que proíbem isso devem acabar de uma hora para outra. Querendo ou não, elas acabam desincentivando bastante esse tipo de comportamento. Eu pessoalmente nunca matei ninguém. Por isso, talvez devemos permitir o CRISPR somente para curas de condições genéticas debilitantes e proibi-lo para supostos melhoramentos, para aumentar a altura, força física, inteligência, entre outras coisas. Porém, até mesmo no entre o ético e o antiético. Algumas pessoas dizem que o nosso caráter é formado pelas dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas. Seja uma delas a pobreza, a perda de um ente querido ou, quem sabe, uma deficiência. E a deficiência foi um dos elementos centrais na vida de Franklin Roosevelt, que após contrair poliomielite ficou com dificuldades para se locomover. O que talvez não tenha sido tão legal. Essa condição forjou o caráter desse homem, que acabou se destacando no seu tempo e chegou a se tornar presidente dos Estados Unidos. E aí nós podemos nos perguntar que, bom, será que essa pessoa entraria para a história
se ela não tivesse uma deficiência? Será que foram as dificuldades da polio que o fizeram ser quem ele é e chegar tão longe? Será que um gênio da arte, mundialmente conhecido como Van Gogh, teria feito realmente um trabalho tão incrível se ele não tivesse fortes sinais de uma saúde mental em frangalhos? E se esse for o caso, será que sequer é justo Van Gogh ter levado uma vida tão sofrida só pro nosso deleite artístico e pra capinha do meu celular? E se um dia surgisse um novo Van Gogh e ainda como um jovem embrião ele for diagnosticado como portador de genes que levam à depressão, será que seria justo nós negarmos um tratamento de edição genética para corrigir isso, mesmo que isso fizesse perder toda a sua genialidade artística? Bom, a resposta para isso vai depender do que nós podemos considerar como o propósito da vida humana, se existir. Porque se você considerar que nós vivemos para criar maravilhas e avanços para a civilização, então você vai tender a pensar que seria uma boa ideia realmente deixar alguém sofrer para conseguir realizar um tipo de trabalho extraordinário. Mas se você considera que o propósito humano aqui na Terra é ser feliz, então faz mais sentido evitar o sofrimento em troca de não termos um novo Van Gogh e nem essa capinha. E mais pertinente ainda, por que será que nós questionamos tanto se devemos usar a engenharia genética para erradicar a depressão e, ao mesmo tempo, aceitamos tão rapidamente a vacina para erradicar a poliomielite? Se hoje é antiético deixar de vacinar uma criança contra a polio, no futuro talvez pode ser que também seja antiético deixar uma criança sofrer com depressão ou qualquer outro tipo de doença que seja evitável através do CRISPR. Com conhecimento suficiente sobre os genes da nossa espécie, podemos chegar um dia em uma sociedade sem pessoas com deficiência genética, porque afinal de contas, bilhões de anos de evolução forjaram pais com um impulso de cuidar dos seus filhos e querer para eles uma vida mais tranquila, mais fácil, mais relaxante, mais em harmonia e com bem-estar. Porém, para algumas pessoas, isso pode significar modificar o DNA do seu bebê para que ele tenha, talvez, pernas que funcionem e assim não tenha que usar cadeira de rodas, ou pode ser também modificar o seu bebê para que ele tenha a pele mais clara e não sofra preconceito. Em ambas as situações, o pensamento por trás poderia ser o mesmo: facilitar a vida do seu filho. Porém, essa não é a única maneira de fazer isso. Uma forma talvez melhor de facilitar a vida dele seria apenas tratar melhor uns aos outros. Você não precisa de uma tecnologia super sofisticada e avançada para clarear a sua pele. O que você realmente precisa é de um mundo sem racismo. E talvez você nem precise também se livrar de uma cadeira de rodas. Quem sabe o que você realmente precisa seja de um mundo com mais acessibilidade para cadeirantes. E aí a gente já começa a entrar em uma discussão sobre o que é de fato uma deficiência. Se é um problema do indivíduo ou da sociedade. Pode ser que, inclusive, algumas deficiências, na verdade, sejam apenas outras formas igualmente válidas de ser humano. A experiência humana não está restrita a somente um único tipo ideal. Ela transborda em uma multitude de diferentes pontos de vista que tornam a vida mais enriquecedora, pois não existe uma receita perfeita de como ser humano. A própria natureza humana e muito mais será posto à prova em breve. O CRISPR tem o potencial de ser a tecnologia mais disruptiva já vista pela nossa espécie. Há muito mais de aplicações e dilemas éticos do que eu posso te mostrar aqui nesse vídeo. E por isso eu recomendo fortemente o livro A Decodificadora, da editora Intrínseca, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Intrínseca. A pesquisa desse vídeo foi baseada em apenas alguns pontos de 2 dos 4 capítulos que falam sobre edição genética.
Então, tudo que eu falei aqui e muito mais, você encontra nesse livro, A Decodificadora, que eu achei, sinceramente, um livro transformador. E eu falo isso não só por causa dos dilemas éticos envolvidos, mas porque os 56 capítulos dessa obra são um puro prazer para pessoas que, assim como eu e você, curtem saber mais sobre ciência e cientistas, como a Jennifer Doudna, que tá aqui nesse livro aqui. Ela é a capa do livro, né? Ela é bonitinha. Ela foi uma das principais responsáveis pela descoberta das técnicas de edição genética através do CRISPR. Ela é a nossa decodificadora, que recentemente, inclusive, ganhou um Nobel. Olha só. Por isso, não perde tempo e clica aqui no link na descrição para curtir essa jornada transformadora de Jennifer Doudna, pelos grandes poderes e responsabilidades que teremos um dia com o CRISPR. Leia esse livro aqui que você vai me agradecer depois. E eu agradeceria se alguém me servisse um cuscuz em Marte. Agora, para saber como fazer um cuscuz em Marte e por que isso importa, basta clicar bem aqui. Intrínseca, muito obrigado por trazer essa obra-prima para o Brasil. Sério mesmo, muito obrigado. E muito obrigado também por acreditar na divulgação científica através desse livro e desse vídeo patrocinado no maior canal de ciência do Nordeste. E, gente, não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!